crianças? Tudo bom? Tudo pronto para mais uma aula? Bom, na aula de ontem de português, nós vimos sobre a produção, né, de um poema. E aí vocês tiveram a oportunidade, né, de criar o seu personagem aí da Siga Amiga, né, e produzir o seu poema. Bom, mas a aula de hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito da leitura, né? Que tipo de história você gosta de ler? Bom, eu tenho aqui atrás de mim, né, alguns livros que eu já li, que eu leio, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um livro, né, dos Vingadores, né, que são os Vingadores Todos Querem Dominar o Mundo, né, que é um livro que o tio gosta de vez em quando estar fazendo a leitura, e tem outros títulos mais aqui de livros que o tio lê no dia a dia. Mas e você? O que você gosta de ler no seu dia a dia? Bom, olha só. Nós sabemos que a leitura é uma base importantíssima, né, para a nossa aprendizagem. Então nós devemos estar praticando a leitura o tempo inteiro, né? Naqueles momentos que nós estamos sem fazer nada, né, só para mexer no celular, aquele momento que nós estamos lá sem ter nenhuma atividade para desenvolver, nada melhor do que a gente estar aproveitando para fazer leitura, né, para estar lendo bons livros, para que a gente possa dessa maneira estar aprendendo. E não só a leitura dos livros de escola, mas também a leitura aí de livros prazerosos, aquela leitura que te dá prazer. Certinho? Então vamos aí pegar nossa apostila na página 54 e ela inicia exatamente falando isso. Olha só, que tipo de história você mais gosta de ler? É interessante que começa aí com uma história em quadrinhos, né, narrando um tipo de fábula. Como assim uma fábula? Bom, nós vimos lá atrás que fábula nada mais é do que um tipo de texto, né, um gênero textual, né, que tem como característica os animais estarem falando, os animais serem personagens da história e eles participarem dialogando, né, de toda a história. Sem contar também que lá no final a fábula ela procura levar uma lição, né, procura ensinar algo através do texto. Beleza? Bom, vamos fazer juntos aí então a leitura dessa história em quadrinhos que nós temos aí. Olha só, Fábulas do Rex. A formiga e a abelha. Era uma vez uma formiga que só trabalhava, enquanto a abelha só cantava. Mas que injustiça! A formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E enfim, ambas resolveram o que fazer. Uma dupla. Ou seja, a formiga, né, resolveu parar com o conflito ali e resolveu formar uma dupla junto com a abelha. E aí as duas saíram a cantar juntas, não é isso? Bom, para fazer a interpretação do texto, você vai precisar refazer a leiturinha aí, tá bom? E aí você vai desenvolver a atividade aí da página 55 e 56, que vai trabalhar exatamente a descrição aí, né, a interpretação desta fábula em quadrinhos, certo? Que nós acabamos de ler aqui. A questão 25 pergunta, qual é a ideia principal desse texto? Qual é o objetivo? O que esse texto está querendo transmitir? Tá? Você vai pensar um pouquinho e vai responder aí. A questão 26, certo? Ela diz assim, ó, observe as expressões da formiga em todos os quadrinhos e descreva o que ela está sentindo ou pensando. Bom, se você observar a expressão da formiga em todos os quadrinhos, você vai poder entender que, por exemplo, no segundo quadrinho, ela está fadigada, né? Ela está cansada. E aí vocês podem também criar encontrar aí outro adjetivo aí para a característica da forma que ela aparece aí no segundo quadrinho. No terceiro quadrinho, nós vemos aí um tom de revolta na expressão da formiga, né? No quarto, ela talvez está odiada ali, ela está com ódio, né, de tudo que está acontecendo, de ver a abelha lá cantando, né, e apenas ela trabalhando o tempo inteiro, né? E no quinto quadrinho, né, já demonstra uma outra situação, tá? Então você vai tentar observar aí, né, você vai observar aí na característica, nas expressões aí da formiga e vai tentar encontrar características, né, para as expressões da formiga aí nos quadrinhos, certinho? Bom, a questão 27 é para nós trocarmos um pouquinho de ideia. Olha só, como foi essa conversa séria da formiga com a abelha? Sobre o que elas falaram? Tente imaginar essa situação. Você vê lá uma formiga e uma abelha, elas tendo uma conversa séria.
Dentro dessa situação, do contexto da história, o que elas estavam conversando? Bom, acredito que elas estivessem conversando ali, né, sobre as diferenças, né, sobre como elas estavam vivendo. Uma estava trabalhando, a outra cantando, e aí uma tentou demonstrar o ponto de vista dela do porquê era importante trabalhar, a outra tentou demonstrar o ponto de vista dela que não era importante apenas trabalhar, mas também ela deveria se divertir. E as duas trocaram ali uma ideia, né, conversando ali para poder se entenderem, certo? Bom, a número 28 você vai marcar aí qual a finalidade dessa história em quadrinhos, tá? Você vai fazer a leitura aí das opções A, B, C e D e vai marcar aí qual das opções aí, né, demonstra aí a finalidade da história. A número 29 pergunta: qual conflito essa história apresenta? Mas o que é conflito? Bom, lá mais um pouco atrás, nós aprendemos que conflito, né, é o problema apresentado em uma narrativa, certo? Que vai indicar um momento de tensão ali entre as duas personagens. No caso, entre a formiga e a abelha aí da nossa história em quadrinhos. Beleza? Bom, já na página 56, nós temos aí outras atividades para ser realizadas. Olha só. Para quem você pede ajuda quando tem um problema para resolver? Isso é para discussão, né? Acredito que vocês, como crianças, vocês devem pedir ajuda aí para o papai, a mamãe, um irmão mais velho, né? Ou alguém da tua família, ou alguém próximo de você aí, com mais experiência de vida. Aqui em casa, eu sempre que tenho um problema aqui, eu tento resolver junto com a minha esposa, né? A gente senta, conversa, tenta chegar a um denominador comum aqui para a gente poder resolver os problemas que a gente tem, né? Mas, e você? Com quem é que você conversa? Quem você procura ou quem você pega ajuda aí quando está com algum problema? Bom, a 31 diz assim: analise o texto e responda. O que se espera que aconteça com a abelha depois da cena do terceiro quadrinho? Bom, se nós observarmos a cena do terceiro quadrinho, nós vamos ver que elas estão conversando, né? Então, a ideia que ela quer passar ali, qual será a ideia aí, né? Você vê que uma está brigando, né? No caso, a formiga, e a abelha está bem tranquila, encostada aí no violão, né? Na viola dela aí, sem se preocupar muito com o que a formiga está dizendo ali, está falando, né? Bom, agora, comparando os dois últimos quadrinhos, percebe-se que... O que dá para perceber quando nós comparamos os dois últimos quadrinhos lá? Né? Esse quadrinho que o tio acabou de citar, no caso onde a formiga briga e a abelha está encostada na viola, e a última onde as duas estão cantando. O que dá para a gente entender aí sobre o desfecho dessa história aí, tá? E é exatamente isso que vem perguntando a letra C, né? O que esse desfecho trouxe aos quadrinhos? O que esse desfecho demonstrou? O que ele teve de diferente aí? Né? Ele demonstrou a calma? Ele demonstrou uma tristeza? Ou ele demonstrou um humor, de acordo com o contexto de toda a história aí, tá? A letra dela pede para você criar um parágrafo expressando a sua opinião sobre o fim da história em quadrinho. Qual é a tua opinião sobre o fim da história em quadrinho? O que você acha? Era assim mesmo que tinha que terminar? Elas tinham que terminar as duas trabalhando? As duas tinham que chegar no denominador comum de que em um momento as duas iam trabalhar e as duas iam cantar em outro momento? O que você acha? Cria aí um parágrafo, tá? E chegue à sua conclusão, beleza? E a número 32, né, ela pede para fazer a leitura dos textos, né, como da página 24 aí. Diz assim: textos como o da página 54 podem ser encontrados em quais suportes? Onde é que você vai encontrar aí textos iguais a esse? Né? Então vamos fazer o seguinte, ó, façam a leitura, tá? Desenvolvam a atividade com atenção, respondam todas as questões aí com atenção. Quando vocês finalizarem a atividade, vocês podem acessar o áudio que está anexo aí para a gente poder fazer a correção juntos por meio do áudio, certinho? Então, bons estudos e até a próxima.